Segundo arqueólogos, Troia existiu de 2250 a.C. a 1250 a.C., quando foi destruída por gregos. O motivo da Guerra de Troia não se sabe ao certo, mas a história que se popularizou foi contada pelos poemas épicos de Homero, Ilíada e Odisseia. A guerra se diz ter começado quando Paris, príncipe de Troia, fugiu para Troia com Helena, que era esposa de Menelau, rei de Esparta, e sendo ela a mulher mais linda do mundo, filha de Zeus, com a rainha Leda. Menelau, furioso, se uniu com ex-pretendentes da esposa que haviam prometido protegê-la e resolveu atacar Troia, uma aventura que durou 10 anos e custou a vida de muitos heróis famosos, como Ajax, Heitor, Aquiles, Ulisses, Príamo, Agamenon e Paris. A história é repleta de fatos isolados relacionados a deuses e deusas, coisas que facilitavam e dificultavam também o acesso a Troia. Após essas várias tentativas, Ulisses, que era um estrategista, criou o famoso ataque que ocorreu quando deram ao presente a Troia um cavalo gigante de madeira, e dentro haviam muitos soldados que exterminaram o exército de Troia enquanto dormiam. Batalha das Termópilas foi a batalha que é representada no filme 300. Fora da ficção, a história se passa após a Batalha de Maratona. Foi uma das guerras médicas que ocorreu entre os espartanos e os persas em 480 a.C., liderados pelo rei Xerxes, que queria pegar parte da terra e da água dos povos que invadia. O filme 300 eterniza o heroísmo do exército espartano, que estavam em números extremamente menores do que o exército persa, pois no período em que aconteceu a guerra, estava sendo celebrado a Carneia, festival grego, que não permitia atividades bélicas durante sua execução. Logo, Leônidas consulta o oráculo de Delfo, que diz que apenas o sacrifício de um rei herdeiro de Hércules poderia deter a fúria dos filhos de Perseu, que é um herói da mitologia grega. Então assim, rei Leônidas marcha em direção ao exército de Xerxes com somente 300 soldados de sua guarda pessoal, mas no caminho acaba recrutando cerca de 7.000 soldados. Assim ocorreu a batalha, com um exército em grande minoria de 7.000 contra mais de 300.000 soldados persas. O exército espartano era forte e estava resistindo aos ataques, mas houve uma traição, e um dos espartanos contou a rota usada por pastores para contornar o exército grego. Rei Leônidas deixou os que não eram de sua guarda irem embora, para que não ocorresse um massacre, mas 1.000 ficaram. Inevitavelmente o pior aconteceu. O exército espartano perde, mas os 300 guerreiros de Leônidas são lembrados como heróis. E com o tempo que foi perdido com o exército espartano, Atenas conseguiu se preparar para deter os persas. Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi um confronto militar entre as cidades-estado de Atenas e Esparta. Ocorreu entre os anos de 431 a.C. e 404 a.C. Para compreender melhor esta guerra, é necessário entender as diferenças que existiam entre Esparta e Atenas na antiguidade. Enquanto Esparta era voltada para o militarismo, Atenas era o centro político e cultural do período. Esta guerra também envolveu outras cidades-estados que se aliaram com Atenas ou Esparta. A guerra aconteceu pela desconfiança dos espartanos, que viviam sob a ameaça do desenvolvimento econômico e político acelerado de Atenas. Esparta saiu vitoriosa, derrubou o poder de Atenas, que resultou na homogeneia política e econômica da Esparta na região, com seu sistema voltado ao militarismo. Se relaciona com a mitologia, pois eram duas polis com o mesmo nome, de deuses gregos: Atenas, deusa da sabedoria, e Esparta, esposa de Laxedon, filho de Zeus. Alexandre o Grande consagrou-se como o maior conquistador do mundo antigo e foi uma importante figura lendária que definiu o curso da história. Foi filho de Felipe II e de Olímpia. Quando seu pai foi assassinado, virou rei da Macedônia e em apenas 13 anos conseguiu conquistar o maior império da história do mundo antigo. Apesar de ser chamado de o Grande, Alexandre Magno tinha apenas 1,52 m, mas suas façanhas militares grandiosas ficaram marcadas para sempre. Para mensurar seus atos, pode-se mencionar a Batalha de Grânico, que foi quando Alexandre, liderando um exército em minoria, derrotou os persas liderados pelo rei Dário II, liberando o domínio para a Ásia.
se relacionou à mitologia grega com sua mãe Olímpia, afirmando que ele era filho legítimo de Zeus, o rei dos deuses, fazendo com que o povo reverenciasse como um deus. Olímpia foi deixada de lado quando seu marido, Felipe II, casou com Cleópatra, que na mitologia grega era filha de Bóreas e Orídia. Bóreas sendo o deus que trazia os grandes invernos e Orídia a filha de Atenas.